Continuando o nosso estudo sobre o sentido específico daquilo que nós chamamos e daquilo que é a política, é importante nós aqui dizermos e recordarmos sempre que o sentido específico de política é a ação exercida pelo Estado sobre os indivíduos, sobre os grupos e sobre as sociedades. Uma primeira pergunta que nós poderíamos aqui fazer é justamente sobre o que é necessário para que um Estado exista. É importante nós lembrarmos que existem aquilo que nós chamamos de elementos constituintes ou elementos determinantes do Estado. Muito brevemente, eu diria para você que esses elementos são dois. O primeiro deles, um Estado para existir é necessário que exista um povo, é necessário que exista uma população. E o outro elemento para que um Estado possa existir é necessário que se tenha um território, um espaço geográfico, que nós assim chamamos, que é constituído por aquilo que nós chamamos e denominamos paisagens geográficas. Paisagens geográficas que podem ser aqui entendidas como sendo o relevo, como sendo o clima, como sendo a vegetação, como sendo todos os elementos naturais que estão presentes em todo o território, em todas as terras, em todos os estados. E é importante nós também comentarmos que esse território ele é um território demarcado. E essa demarcação nós chamamos de fronteira. Então nós temos as fronteiras do Brasil com os outros países da América do Sul. Sabemos que o Brasil, em função do seu território, da amplitude, da dimensão do seu território, ele é o quinto maior país territorialmente falando do mundo, quinto maior estado. Ele faz fronteira com praticamente todos os países da América do Sul. Começa lá embaixo, na divisa com o Rio Grande do Sul, faz fronteira com o Uruguai, Paraguai, faz fronteira com a Argentina, Bolívia, faz fronteira com a Colômbia, faz fronteira com o Peru, faz fronteira com a Venezuela, faz fronteira com a Guiana, Guiana Francesa e também com o Suriname. O Brasil só não faz fronteira com dois países da América do Sul, que são respectivamente o Equador e o Chile. É importante também destacarmos que, além de um território, é necessário uma população. Essa população que está distribuída dentro desse território. Nós vamos verificar que sem esses dois elementos, o Estado não existe. Na história, nós temos alguns exemplos de povos que existiram apenas como povo, que não existiam como Estado. Só foram existir como Estado quando conseguiram e passaram a ter um território, um espaço para poderem conviver, viver, morar e tirar desse território aquilo que era necessário para o seu sustento. Por exemplo, o povo de Israel, o povo judeu, nós vamos verificar que esse povo eles só foram existir como Estado no ano de 1948, depois da Segunda Guerra Mundial. Até então, esse povo que começa sua história lá na Antiguidade com Abraão, esse povo ele se espalhou pelo mundo, foi perseguido pelos alemães nazistas sob o comando de Adolf Hitler. Esse povo eles só foram existir como Estado quando a ONU decidiu criar o Estado de Israel, dando a esse povo um território. Esse território que hoje forma aquilo que nós chamamos o país de Israel. O país de Israel que está situado lá no Oriente Médio e que até hoje, por causa dessa questão territorial, ali é uma área de conflito geográfico, essa disputa por terra, essa indefinição de fronteiras entre o povo de Israel, o povo judeu e o povo árabe. Nós vamos verificar que vários outros povos ao longo da história só foram existir como Estado ou então como nação a partir do momento que passaram a ter o seu território. Recentemente, nós tivemos, a partir de 1990, nós tivemos o desmembramento, o fim de um antigo país que está situado na Europa, na região dos Balcãs, chamado Iugoslávia. E esse país se desmantelou e vários outros países surgiram. Nós temos, por exemplo, a Macedônia, nós temos a Croácia, nós temos a Bósnia, nós temos a Eslovênia,
a Bósnia, Herzegovina, a Sérvia. E esses povos existiram, passaram a existir como Estado a partir dos anos 90, a partir do momento que eles passaram a ter um território independente. A partir de movimentos separatistas, esses povos desmantelaram a Iugoslávia e vários países surgiram nessa região. Então, eu gostaria que você gravasse, que você memorizasse, para a gente terminar a nossa aula de hoje. É necessário para que um Estado exista duas coisas. Primeiro, é necessário um povo, é necessário um território. Esses são os dois elementos determinantes e constituintes para que um Estado exista. Um abraço.